Amém, queridos? Amém? Glória a Deus, vamos lá, vamos começar? A gente vai ler aqui hoje, né? A gente vai estar lendo aqui Jó, capítulo 2 de Jó. Vocês podem marcar aí na Bíblia de vocês, se vocês quiserem. Jó, capítulo 2, o verso de número... a partir do 4, tá certo? A gente vai ler Jó 2, 4, 5, 6. Você pode marcar aí se quiser. Vamos lá, diz assim, Jó 2, 4. Então, Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Verso 5. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Até aqui. Muitos de vocês, até quem não se converteu, até quem não é crente, sabe da história de Jó, né? Que tem um ditado popular que fala assim, esse aí tem paciência de Jó, né? As pessoas falam da paciência de Jó. E Jó, vocês sabem que foi um homem que sofreu bastante, que foi um homem que sofreu várias moléstias e flagelos. E a gente está lendo uma porção das Escrituras aqui que fala justamente no momento que Satanás, diante da presença de Deus, ele pede para tocar na carne de Jó. E aí vocês, né, sabem o que aconteceu quando o diabo tocou na carne de Jó? Diz a palavra que a carne de Jó apodreceu, ele ficou leproso, ele ficou purulento, cheio de chagas, escorrendo pus. A palavra diz que o hálito dele se tornou desagradável. Ele mesmo fala, o meu hálito é desagradável à minha mulher. Diz que ele se raspava com caco de telha. E diz que as chagas dele eram purulenta. E a pele dele se tornou cheia de chagas, sabe? E Jó sofreu bastante. Jó sofreu muito. Tudo com um toque de Satanás. Disse, eu quero só tocar na carne de Jó. O diabo disse isso, tocou em Jó. E aí, capítulo 2, né, a gente leu. E aí vem todo o livro de Jó e todo o sofrimento de Jó nessa situação. O que foi que Jó viveu aí? O que foi que Jó viveu? Jó viveu um cativeiro espiritual. Assim como aquela mulher de Lucas, capítulo 13, que nós lemos, que nós falamos, Jó e outros tantos personagens da Bíblia, e talvez você que está aí acompanhando, né? A gente está ministrando aqui já há 4 sábados, sobre cativeiros espirituais, né? Para você que chegou agora, que não sabe o que está acontecendo, a gente está ministrando isso daí. Muita gente está sendo transformada, liberta, está tendo sua vida modificada pelo conhecimento da palavra de Deus. Então a gente vem ministrando. A gente ministrou aqui, recapitulando, a gente sintetizou no primeiro sábado cativeiros espirituais, falou bem por cima, e a gente nem tinha expectativa de fazer uma outra live, mas como teve tanta repercussão, a gente foi e fez Cativeiros Espirituais 2, que era falando dos ciclos do cativeiro, sabe? Falando da vida das pessoas, que é como um carrossel, gira, 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 gira e não sai do lugar. Ciclo de cativeiro. Semana passada, né, que era para ser no sábado e teve vários problemas, a gente fez no domingo. E aí foi Cativeiros Espirituais 3, que a gente falou sobre o que alimenta os espíritos, o que alimenta os demônios, para que eles venham trabalhar na vida das pessoas. E aí a gente ministrou várias coisas. Foi uma live bastante produtiva, foi bastante proveitoso e muita gente depois falou conosco no WhatsApp, testemunhando que Deus libertou, que Deus fez, que Deus operou. A gente ficou muito feliz com isso. E mais pessoas começaram a procurar a gente, né? Muitos de vocês estão aí que compartilham. Vocês estão fazendo um excelente trabalho, sabe por quê? Porque muita gente veio procurar a gente essa semana falando, alguém falou para mim, alguém compartilhou, alguém não sei o quê, e todos procurando libertação, né? E por incrível que pareça, a maioria a gente está na igreja, né, frequentando a igreja, mas que vive um cativeiro. E hoje a gente vai estar ministrando a parte 4 do cativeiro, que eu falei para vocês. O que acontece quando os espíritos, os demônios são alimentados? O que acontece quando a gente fala daqueles alimentos dele, né? Pecado, bruxaria, palavra de maldição, consagrações malditas, né? E a gente hoje vai estar ministrando as ações. O que acontece na vida das pessoas quando esses espíritos eles são alimentados, quando eles recebem combustível, né? Quando eles recebem a gasolina do inferno. A gente vai estar ministrando sobre isso.
E o texto que a gente leu aí foi Jó, capítulo de número 2, quando Satanás pede a Deus para tocar na carne de Jó, né? E Jó, depois que toca, Jó já tinha perdido tudo, já tinha havido um monte de catástrofe. Jó tinha 10 filhos, os filhos dele estavam numa casa fazendo um banquete. O diabo foi lá, fez um redemoinho, a casa caiu sobre os filhos de Jó, matou os 10 filhos de uma vez. Jó tinha 10 caixões na sua propriedade para enterrar seus 10 filhos. Jó era riquíssimo. Uma saraiva desceu e consumiu o rebanho de Jó, consumiu a terra. Os caldeus assaltaram tudo, levaram, enfim. Jó perdeu o que tinha, perdeu os filhos, e para completar, depois Jó, ele perde também a sua saúde, sua integridade física, né? E a gente vai estar ministrando sobre isso. O que é que o inimigo faz, né? Não preciso nem falar, né? Muito. Vocês já viram o que aconteceu com Jó, quanto que o diabo ele tem o poder, como Deus falou, para agir dentro de uma situação. O que é que ele faz na vida das pessoas, né? Jó passou por tudo isso, e se você for ler o livro de Jó, você vai ver que Jó se tornou um homem amargurado, um homem triste, um homem sofrido, um homem que só falava das suas misérias, porque as suas misérias traziam dor e sofrimento. Trazia muita dor e sofrimento e desespero a Jó. Em algumas passagens, Jó se demonstra, né, um homem totalmente desesperado, um homem totalmente angustiado pelo que ele estava vivendo, né? E eu falei para vocês, e tenho falado sempre, que o objetivo de Satanás é esse: é causar dor, é causar sofrimento, desespero, né? E consumir a vida daquela pessoa. E quando ele consumir aquela vida, que ele destruir aquela pessoa, ele parte para outra empreitada, entendeu? É assim que o diabo trabalha. E Jó passou por isso. E Jó vai ser liberto desse cativeiro. Diz assim que Deus muda o cativeiro de Jó, está escrito lá no livro. É lá para o capítulo 42 de Jó, né? Mas enquanto isso, Jó sofre bastante. E quantas pessoas que estão assistindo essa live aí que também estão sofrendo? Você está sofrendo coisas que há anos vem acontecendo na sua vida, não tem uma explicação, não tem explicação científica, não tem explicação filosófica, não tem uma explicação, está fora da caixinha evangélica, né? Que a caixinha evangélica é só vitória, é aleluia, você serve a Jesus, é só vitória, você levanta a mão lá na frente da igreja, está resolvido, né? A caixinha evangélica ela é muito pequena. A caixinha evangélica é só levantar a mão, ir para a igreja, dar o dízimo e a oferta, e você participar dos eventos da igreja e está resolvido. Essa é a caixinha evangélica. E tem pessoas que estão dentro da igreja, que são fiéis, procuram servir a Deus, mas que a situação que ela está vivenciando, ela está muito além do que a caixinha evangélica apresenta. E aí ela questiona a sua fé e chega a se questionar e dizer: Senhor, o que está acontecendo? Eu vivo uma fé sincera, eu busco ao Senhor, mas a minha vida ela é um ciclo de repetições que traz dor, sofrimento e desespero, né? Traz angústia na alma, traz insônia, traz desejo de suicídio, traz depressão, né? E a pessoa vive isso. Vocês acham que Jó estava com o quê? Jó estava deprimido, Jó estava depressivo, Jó estava amargurado, Jó estava triste, Jó estava esmagado, Jó estava doente, entendeu? Jó foi atropelado por um rolo compressor de fazer asfalto, né? Jó estava assolado. E Jó ficou muito tempo nessa situação. E Jó, ele não tinha a compreensão que a gente tem do mundo espiritual, porque a gente tem essa compreensão maior por causa de Jesus. Jesus revelou trocentas coisas que o diabo faz, que os demônios fazem, coisa que na época de Jó ninguém sabia disso. E Jó achava que todo o sofrimento que ele vivia era Deus que provocava, né? Como hoje muita gente que está vivendo misérias na sua vida e acha que é Deus. Ah, cadê Deus? Ah, por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Como se a culpa fosse de Deus o que você está vivendo, sabe? Problema no casamento, problema financeiro, problema na vida sexual, problema de relacionamento, problema de saúde, problemas. E muitas pessoas falam: ah, cadê Deus? E Deus isso, Deus aquilo, como se a culpa fosse de Deus. E você observa que você não é a primeira pessoa que fala isso. A maioria das pessoas falam isso, inclusive Jó falou isso. Jó passa o livro inteiro dizendo: Deus, tu fez isso, Deus, tu fez aquilo. Jó lamenta, Jó murmura o livro inteiro, né? Talvez você escute uma música aí, essas músicas gospel que, meu Deus, uma aqui de Jó, como pode ainda adorar e tal, e exalta Jó,
e Jó faz isso, tal, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó só fala isso no começo do livro. Depois que Jó começa a ser assolado, que ele passa a viver num cativeiro, Jó passa a reclamar, ao ponto de no final, lá pro capítulo 39, Deus dá uma repreensão em Jó. Porque Jó reclama, murmura e lamenta. E uma grande característica das pessoas que estão dentro dos cativeiros espirituais é sempre estar reclamando com Deus. Reclamando, porque isso, porque aquilo. E quando não reclamam, que fica, obrigado, Senhor, mas dentro de si não aceita aquela situação. Porque quem é que aceita estar dentro de um cativeiro? Está na miséria, você não ter dinheiro para comprar alimento para você, para os seus filhos, não ter como pagar suas contas. Quem é que aceita ter uma doença que não tem diagnóstico, você vai no médico, vai no outro, gasta aqui, gasta ali e não tem cura? Quem é que aceita, você casa hoje, aí pensa que vai dar certo, não dá certo, separa, sofre, aí casa de novo, dá errado, aí arranja outro relacionamento, quando parece que vai dar certo, chega uma amiga, toma o teu marido, aí quando você acha que vai dar legal, dá tudo errado, aquela pessoa vai embora, você fica em depressão. Quem é que quer viver uma vida dessa? Me diga aí, quem é que é? Pastor, eu quero viver. Eu estou buscando a Jesus porque eu quero viver uma vida assim. Quem é que está buscando ao Senhor para sofrer? Eu estou buscando a Jesus porque eu quero sofrer na minha vida. Senhor, quem é que ora? Me dá sofrimento. Senhor, traz miséria para a minha vida. Senhor, tira o meu dinheiro, me deixa na pobreza, Senhor. Deus, coloca uma doença incurável em mim. Quem é que faz isso? Quem é um retardado mental, doente, um maluco que faz isso? Ninguém faz isso, né? Essas coisas trazem sofrimento. E Jó não era maluco, sabe? Quando eu falo que Jó reclama, quando eu falo que Jó murmura, eu não estou criticando a Jó. Eu tô pelo contrário, eu acho legítimo isso, porque havia um sofrimento. Jó não era uma pessoa que estava reclamando sem razão. Jó não estava reclamando porque ele não ganhou o último iPhone. Jó não estava reclamando porque a mãe dele não pagou a academia para ele malhar. Jó não estava reclamando porque ele não comprou a última calça leg da moda para malhar, né? Jó não reclamou porque ele não comprou o suplemento de academia. Jó não estava reclamando porque ele não tinha uma moto com cano barulhento para sair na rua, né? Jó não estava reclamando disso. Jó, ele tinha uma reclamação legítima, porque Jó, o próprio Deus dá testemunho de Jó e diz que Jó era um homem fiel e íntegro, reto, que se desvia do mal. E Jó estava passando por desgraça, né? Jó estava vivendo um cativeiro. E Jó reclama, ele faz uma reclamação legítima, né? Só que hoje a maioria das pessoas reclamam e não são reclamações legítimas, né? São reclamações infundadas contra Deus, acusações contra Deus, de pessoas que estão desviadas, de pessoas que não oram, de pessoas que não buscam Deus, de pessoas que vivem no pecado, de mulher que deita com um hoje, deita com outra amanhã, reclama de Deus. Ela sai com um, sai com outro, e quando dá errado ela reclama de Deus, né? Então, são reclamações que não têm fundamento, né? A maioria das pessoas, né? Então hoje eu vou falar para vocês o que acontece na vida de uma pessoa quando os espíritos são alimentados, né? Como eu falei no sábado passado, o que alimenta os espíritos, né? Pecados da carne, vários pecados, feitiçaria, palavra de maldições, consagrações. E eu vou falar para vocês o que acontece. Vamos classificar aqui para a gente fazer um negócio bem certinho, bem dividido. A gente vai tomar como base aqui a vida de Jó, mas a gente vai utilizar também exemplos que a gente viveu no nosso ministério, de pessoas que a gente ajudou, tá certo? E você fica ligado aí, porque Deus vai abrir tua visão. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que Jó perdeu foi a sua independência, sua autonomia financeira. Jó perdeu sua autonomia financeira. Jó era um homem rico, gente. Jó tinha uma frota de camelo, uma frota de jumento e de outros animais de carga. Pastor, Jó era uma pessoa pobre. Não, gente, naquela época o transporte era camelo, era jumento. Então imagina a pessoa tendo 1.000, 3.000, 5.000 camelos e jumento. O cara era dono de uma frota rodoviária, né? Na época. Jó tinha plantações, né? As duas riquezas da época era a criação de animal e a agricultura. E Jó era próspero nisso, então Jó era riquíssimo na época dele, né? Jó tinha 10 filhos, Jó tinha uma família grande. Os filhos de Jó eram prósperos, né? Então a primeira coisa que Satanás ataca, a primeira coisa que ele vai atacar, que ele atacou na vida de Jó, foi a área financeira. Satanás destruiu tudo que Jó tinha financeiramente. E aí o que acontece? Quando
ataca a área financeira, que também Satanás mata os filhos de Jó, o que é que acontece? Vem um problema no casamento de Jó. A mulher de Jó chega para Jó e diz assim: ó Jó, amaldiçoa esse Deus aí que tu serve e morre depois. Olha o que a mulher disse para Jó, né? Ou seja, ela não queria nem ver a cara de Jó, né? Porque julgava ela que era Deus que estava fazendo aquilo, o Deus que Jó se via. E o que foi que o Deus que Jó se via fez na mente dela? Matou os 10 filhos dela e destruiu todo o sustento e prosperidade deles. Então ela pegou e falou assim: ó Jó, amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. Ela falou isso. E tem gente que fala: que mulher incrédula, essa mulher de Jó era muito carnal, não sei o que. Gente, para pensar, uma mãe enterrar 10 filhos num dia. Sabe, tem gente que critica as pessoas da Bíblia, mas são pessoas bem piores que a mulher de Jó. Sabe? Já imaginou a pessoa pegar os 10 filhos que ela tem e enterrar 10 filhos num dia? Tem gente que se desvia porque a unha quebrou. Imagine se 10 filhos morressem. E ela perdeu tudo, né? A mulher de Jó, ela perdeu tudo que ela tinha. Então começa uma crise conjugal. Aí para piorar, Jó permanece fiel, permanece íntegro. Aí o diabo pede para tocar na carne de Jó. Então Jó fica um corpo ambulante cheio de ferida purulenta. Já imaginou um homem cheio de furúnculo derramando pus? Se coçando com caco de telha? Jó ficou assim. Jó declara que o hálito dele era desagradável para as pessoas. Quando ele falava, aquele hálito de pus. Até a língua dele tinha chagas. E diz que Jó fala que nem os empregados dele que tinham sobrado obedeciam mais a ele. Jó ficou pobre, a mulher não queria ver ele, sem filho, desmoralizado. Jó ficou arrasado. Né? E eu já ouvi muitos pregadores falar dessa palavra de Jó erroneamente, dizer que Deus fez uma aposta com o diabo. Olha o que falam de Deus, que Deus fez uma aposta com o diabo. Aí Deus estava apostando que Jó não ia reclamar. Por favor, gente, não tem nada disso. Eu vou trazer uma revelação para vocês aqui. Não quero entrar nesse termo, mas eu vou trazer essa revelação e vou trazer isso aqui, um mistério para vocês entenderem por que Deus permitiu o diabo fazer aquilo. Que muita gente deve estar se questionando. Por que Deus permitiu Satanás tocar em Jó? Se você for ler o começo do livro de Jó, você não vai ouvir isso nessas pregações aí que você escuta, desse povo que fala que Jó adorou, que Jó foi fiel, ou que Deus fez uma aposta com o diabo, blá blá blá. Não, você não vai ouvir isso nessas pregações. O que aconteceu foi o seguinte: se vocês observarem, Satanás chega no céu e acusa Deus diante dos anjos. Ele acusa Deus diante dos anjos de comprar a adoração de Jó. Ou seja, ele disse assim: Jó só te adora porque tu dá prosperidade a ele, porque tu dá tudo para ele. É por isso que Jó te adora. Você sabe quantos anjos tinha ali? Eu não sei. Eu sei que é muito anjo que tem no céu. São miríades e miríades que a Bíblia diz que tem. Eu acredito que tem mais anjos no céu do que gente na terra. Então, se a gente tem 7 bilhões de habitantes na terra, quantos anjos tem no céu? Né? Então, Satanás faz uma acusação. Satanás era o maior no céu depois de Deus, né? E aí, depois de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, e Satanás acusa Deus de que Deus comprava a adoração de Jó. Ele diz: ele te debalde, ele te adora, ou seja, em vão, porque a adoração que ele faz é comprada. E aí, como é que Deus fica diante dos anjos? Hein? Olha o que o diabo diz: tira tudo que ele tem para tu ver se ele não blasfema na tua face. Aí Deus permite. Por que Deus permite? Se Deus dissesse: não toque nele, o que ia ficar na cabeça dos anjos que estavam no céu? Hein? Será que isso não ia ser a segunda rebelião? E o diabo ia tirar a outra parte? Ele tinha tirado a terça parte. Ele agora ia tirar 2/3 do céu. Sabe? Então Deus ia dizer assim: não toque em Jó. Sabe? Ele faz uma acusação de Deus, e se Deus dissesse: não toque nele, aos anjos iam dizer: realmente Deus compra a adoração de Jó. Porque Deus deu livre-arbítrio aos anjos, e os anjos não são oniscientes como Deus, que sonda pensamento. E o diabo lançou aquela acusação contra Deus para causar mais uma rebelião. Só que Deus sabia quem era Jó. E aí Deus permite. E o próprio Jó fala, olha só o que Jó diz: o que eu mais temia me aconteceu. Ou seja, Jó tinha medo de ficar pobre. Entendeu? Essa foi a legalidade, esse foi o espaço de Jó. E por outro lado, o diabo acusa Deus. Você está entendendo? Isso é muito forte, isso aqui que eu estou falando para vocês. Deus me deu essa revelação. Quando eu questionei tanto a Deus, eu fiquei: Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor deixou? Aí Deus vai
e fala comigo e diz: filho, você sabe o que é que houve no céu, que não está escrito na Bíblia, antes de ter gente na terra, quando o diabo se rebela e leva a terça parte? Ou seja, o diabo, ele fez uma sedição, ele colocou os anjos contra Deus, e era o que o diabo estava tentando fazer no livro de Jó aí. E aí Deus permite. Por quê? Porque havia um espaço. Jó diz que Jó sacrificava de madrugada pelo pecado dos filhos. Ou seja, Jó mostrava que tinha medo de perder tudo. E Satanás viu essa brecha e disse: vou lá acusar ele disso daí. E a Bíblia fala em Apocalipse que o diabo acusa a mim e a você, de dia e de noite. Aí você acha que quando você peca, é como esse louvor de Anderson Freire que diz: o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Quando você peca, o diabo te acusa. Você nunca leu o livro de Zacarias, quando diz que Satanás está acusando Josué, o sumo sacerdote, filho de Josadaque, que as vestes dele estavam sujas, que ele ministrava, mas havia pecado na vida dele? O diabo acusa, meu amigo. Se eu estiver aqui pregando para vocês em pecado, o diabo está me acusando. E uma tribulação terrível vai vir sobre a minha vida. E se você fica brincando de ser crente aí do outro lado, a acusação vem sobre a tua vida. Tem gente que não congrega, tem gente que não lê a Bíblia, tem gente que não ora e diz que é crente. Você acha que o diabo te acusa de quê lá no céu? Entendeu? A gente tem que ter uma vida reta. A gente tem que fazer o que Deus disse para Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, procura andar reto. Abraão, procura fazer o que é certo. Sabe? Porque o diabo está acusando a gente de dia e de noite. O diabo achou uma brechinha. O diabo estava com sede, estava salivando para fazer isso com Jó. E na brecha que ele achou, ele fez. Gente, Satanás é astuto, gente. Satanás não é o que a igreja fala. Ah, tá derrotado. Olha, pisa na cabeça do inimigo. Aí toca um forrozinho, fica um monte de crente retardado girando, dizendo que tá pisando no inimigo. Não, você não pisa no inimigo quando você faz isso, não. Você pisa no inimigo quando você obedece a Deus, quando você anda reto. Numa brecha que você dá, ele vem. Entendeu? Quantas brechas eu dei na minha vida, o diabo quase me mata. Entendeu? Quase que o diabo me mata, destrói a minha vida. Você tem que andar reto, meu irmão. Essas músicas gospel que você escuta, oh, Deus está se levantando, Ele vai te ajudar. Essas músicas desses cantores aí, tipo Samuel Mariano e outros tantos aí desse meio, respira, Deus vai levantar, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, que coloca você na condição de uma vítima, de um sofredor, de um coitadinho, que Deus vai, ai, o bichinho. Gente, o mundo espiritual não é assim não, gente. Jó era homem íntegro e reto, mas quando o diabo acusou, não tinha saída, Deus tá na tua mão, entendeu? Imagina um cara que vive pecando dia e noite, uma mulher que vive pecando dia e noite, dando combustível para os demônios, entendeu? Agora eu vou falar para vocês o que é que acontece, vamos lá. Na área financeira, quando Satanás tem alimento, quando Satanás tem espaço que ele entra, ele destrói a vida financeira de uma pessoa, sabe? Aparentemente você está bem, está feliz, entrou uma brecha, ele tira emprego, ele tira oportunidade de trabalho, ele tira dinheiro e ele sai cortando, tirando tudo. Jó tinha boi, Jó tinha camelo, Jó tinha isso, Jó tinha aquilo, Jó tinha várias fontes de renda. O que foi que o diabo fez? O diabo deixou uma. O diabo arrebentou com Jó. Sabe? Então, uma das características é essa. São pessoas que têm a vida financeira, porque aqui na Terra tudo depende de finança. Para eu fazer essa live, eu dependi de dinheiro, porque eu tive que comprar o celular, tive que pagar a internet, tenho que ligar a luz, tenho que ligar ar-condicionado, entendeu? E tenho que estar falando com você aqui, tive que tomar um banho, ou seja, a água custou, o sabonete custou, tudo custa dinheiro. Tudo custa dinheiro nesse mundo. Então, quando o diabo quer destruir uma família, quando ele quer atacar uma pessoa, ele tira as finanças da pessoa. É a primeira área que ele ataca. Quando Satanás quer quebrar uma igreja, né? Primeiro que o pessoal para de orar, já começa por aí, mas vamos lá. Quando você tira as finanças de uma igreja, você não consegue pagar o aluguel do prédio, a igreja sai despejada, você não consegue pagar a luz, enfim. O pessoal vai ter que se reunir na chuva, né? E com a geração de crente feito de açúcar, ninguém vai assistir um culto na chuva. A mesma coisa é uma família. O marido e a mulher tá lá, só no amor, aleluia, glória a Deus, meu amor, te amo, beijinho, abraço, tal.
casamento pegando fogo, mas tira o emprego do marido e da mulher e deixa eles sem nada, e deixa a fome dentro de casa. Quando a mulher vê os filhos dela passando necessidade, dizendo, mãe, eu quero comer, não tendo comida, ela vai para cima do marido, ela vai cobrar do marido. Começa a briga dentro de casa. E começa a confusão no casamento. Então o diabo sabe, gente, onde atacar. O diabo não é isso que a igreja evangélica prega. Caiu, tá derrotado. Eu não estou aqui enaltecendo o diabo. Eu estou falando aqui o que a Bíblia diz que o diabo é. A Bíblia diz que ele é astuto, que ele é sedutor. A Bíblia diz que ele arrebentou com a vida de Jó. A Bíblia diz em Lucas 13 que ele manteve a mulher cativa 18 anos no cativeiro espiritual. A Bíblia diz que ele foi invadir o céu e teve uma peleja. Deus teve que botar Miguel e os anjos para botar ele para fora. Foi 3 dias e 3 noites de peleja. Como é que ele não vai agir na vida de um crente? Sabe? Aí fica um bando de retardado, uma linha da igreja dizendo, eu sou reformado, o diabo blá blá blá, não pode nada. Aí fica outra linha, eu sou pentecostal, eu sou fogo, Kamehameha de Jesus. Gente, a gente tem que ler a Bíblia, sabe? Sim, a gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que parar de ficar levantando bandeira na igreja. Isso é cristão, isso basta. Você não precisa ser reformado, você não precisa ser pentecostal, você precisa ser cristão. Você precisa ser um seguidor de Jesus, você precisa ser um imitador de Jesus. E a Bíblia diz sim que Satanás... Olha a recomendação do céu para a terra. O Senhor diz, ai da terra, lá em Apocalipse capítulo 12, se não me engano, ai da terra, porque o diabo desceu até vós com grande fúria. Se Deus está dizendo ai, é porque é ai. Aí fica um bando de crente maluco, pessoas sem conhecimento, que fala, ele não tem poder, ele não pode. Aí toca esses forrozinhos pentecostal, aí fica os reformados, porque eu li o livro tal, blá 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 blá, eu sou teólogo. Baboseira, meu irmão, baboseira. O diabo não respeita pentecostalismo, o diabo não respeita teologia, o diabo não respeita nada, entendeu? Quando ele acha uma brecha, ele entra. E aí quando ele entra na vida financeira, ele deixa as pessoas na miséria, entendeu? Por que você acha que um mendigo fica na rua pedindo esmola? Você acha o quê? Que ele gosta de pedir esmola? Né? Você nunca se perguntou isso? Você nunca parou para pensar por que uma pessoa fica na rua mendigando? Você nunca parou para se perguntar? Ele gosta de pedir esmola? Sabe? Eu já falei com mendigos que tinha formação, diploma, formação acadêmica. Falava bem, não era nem daqui da Paraíba. E estava na rua mendigando. E eu pensei, puxa vida, como é que a pessoa que tem uma formação, um cara que tem esse conhecimento que esse cara tem, por que ele está mendigando? Por que ele está mendigando? Porque ele está no cativeiro. Entendeu? A situação dele não se resolve com diploma, a situação dele não se resolve com a filosofia comunista, o cara lá que eu estava falando, não se resolve com a filosofia de esquerda, entendeu? Marx não resolve o problema dele, a situação dele é espiritual e só se resolvia espiritualmente. Ele estava ali cativo. E muitos mendigos que estão mendigando, que tinham bens e foram parar na rua, ficaram cativos. Jó só não foi parar na rua, para mendigar, porque naquela época o povo era muito solícito em ajudar. E outro, o cativeiro de Jó não durou 10 anos não, foi rápido aquilo dali. Entendeu? Historiadores, pessoas que estudam a palavra, falam que esse cativeiro de Jó não passou de 9 meses. Mas quantas pessoas estão há anos na miséria? Entendeu? Quantas pessoas que têm uma formação, têm um bom currículo e não conseguem um emprego à altura? Sabe? Vai para entrevista aqui não dá certo, vai ali não dá certo, vai acolá não dá certo, vai na outra não dá certo, e vai para outro lugar não dá certo, no outro lugar também não dá certo, no outro também não dá certo. E aí quando tá quase conseguindo dizer agora, mãe, fulana, foi chamado, ele vai ligar para mim na segunda-feira, vai ligar para mim e tal. E aí quando a pessoa acha que vai ser chamada, chega segunda-feira e ela ansiosa, muitos anos esperando por uma oportunidade, esperando ali. Aí acontece o que está na música daquele endemoniado que servia ao diabo chamado Raul Seixas, que diz assim: eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Vem a mosca e pousa na sopa. Já imaginou você querendo tomar sua sopa na expectativa e vem a mosca e pousa? Que mosca é essa? Raul Seixas está falando do pai dele, Satanás. Entendeu? Aí chega a segunda-feira, você espera uma ligação de trabalho, não te ligam. Quantas pessoas estão aí na live que vão assistir que viveram isso? Entendeu? Há tempos. Antes de ontem eu estava falando com uma mulher que alguém compartilhou o material com ela, a live. É muito importante você compartilhar, porque chega em pessoas. Alguém compartilhou, veio falar. Uma pessoa formada, uma pessoa inteligente, uma pessoa culta,
serve a Deus desde 2002 e num cativeiro nessa área financeira. Todo mundo cresce, todo mundo vai, todo mundo faz, e essa pessoa parada desde 2002. Entendeu? Uma pessoa com formação, uma pessoa com capacitação, provavelmente com pós-graduação, uma pessoa que faz concurso, que corre atrás. Passou em trocentos concursos, nunca foi chamada. E a pessoa triste, sofrida, frustrada, amargurada, com dores, assim como Jó. E é isso que o diabo faz. É isso que o diabo faz quando ele recebe um trabalho de bruxaria, que alguém faz um trabalho para destruir a tua vida. É isso que ele faz. E é por isso que você tenta e não vai para frente. Você abre um negócio, dá errado, aí você mal se levanta do baque, tenta abrir outro e dá errado de novo. Aí você quer abrir outro, aí dá errado de novo, e aí você abre outro. Você pode abrir 20 negócios, você pode chamar os maiores marqueteiros. Ah, eu vou estudar com o Érico Rocha, eu vou pegar a fórmula de lançamento, eu vou estudar com aquele cara do YouTube, que ele vai ensinar como ganhar dinheiro, aquele cara do Empíricos. Você pode estudar com quem você for, você pode estudar com Bill Gates, você pode ressuscitar Steve Jobs, estudar com ele, porque o problema não é um estudo, não é um marketing, o problema é que há um cativeiro espiritual, o problema é que há uma situação espiritual. Quantas pessoas que têm formação, que têm condição, mas não vai para frente, não dá, porque ele diz assim, eu já ouvi pessoas falar comigo, pastor, é como se tivesse uma coisa maior do que eu. Olha o que elas falam, sem nenhum conhecimento. Parece que tem uma coisa que me prende. Não parece, tem uma coisa que te prende. E é um cativeiro. São demônios que estão prendendo pessoas. Por quê? Porque eles receberam alimento. Se você não assistiu o que é que alimenta os demônios, você volta e depois de terminar aqui, assiste a live, a número 3 que está aí, cativeiros. Eu enumerei cativeiros 1, 2 e 3. Pega isso aí, assista a 1, assista a 2, assista a 3. Coma. Depois de terminar, assista de novo, porque Deus vai te dar direção. Se você quer sair dessa vida, que você não aguenta mais sofrer, você não aguenta mais uma repetição, sua vida parece aquele filme, Lagoa Azul, que passava na sessão da tarde, repetido. Parece aquele filme lá, repetido, que toda tarde era aquele filme. Se você está vivendo dessa forma, você precisa assistir isso aí para se libertar. Outra coisa que o diabo faz nos relacionamentos, vou falar uma coisa para vocês, que eu vi várias vezes. Quando Satanás, ele tem um espaço, entra na vida de uma mulher e de um homem, e ele começa a atuar na área sexual, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, alguém que está aí vai poder confirmar, né? É um pouco constrangedor, mas pode confirmar. Pessoas começam a ter sonhos eróticos, ele entra na vida da pessoa, você começa a ter sonhos eróticos, você sonha tendo relações, você mulher, sonha tendo relações com homens, você homem sonha tendo relações com mulher, às vezes tem pessoas que sonham até tendo relação com o irmão, com a mãe, com alguém da família, com a tia, começa a ter esses sonhos e você tem orgasmo nos sonhos, tanto homem quanto mulher. E tem pessoas que se acostumam com aqueles sonhos, apesar de os sonhos ter uma conotação ruim, a pessoa se acostuma com esses sonhos e tem orgasmos. E tem espíritos que eles se comportam como se fosse o marido daquela mulher. E todo homem que se aproximar dela, ele faz aquele relacionamento dar errado. A mulher vive de relacionamento em relacionamento porque tem um espírito que ele age como se ele fosse o marido daquela mulher. E ela fica num cativeiro. Ela arranja um namorado, quando parece que vai dar certo, ele acaba. O cara vai embora sem nenhuma explicação. Aí quando ele não acaba, quem acaba é a mulher. Ela surta, loucura, crise de ciúme, acaba com o relacionamento. E ela vai envelhecendo nisso daí. E até, em alguns casos, quando a mulher quer casar com um cara que está chegando aí pro altar com muita luta, aquele espírito vai e mata o homem, no acidente, no assassinato. Foi daí que surgiu aquele ditado que todos vocês conhecem. Olha a viúva negra ali, entendeu? Foi disso daí. Então, o diabo age na vida sexual dessas pessoas, e muitas vezes age na vida de homens, para que os homens vivam da mesma forma, de relacionamento em relacionamento se frustrando, e os homens tem uma coisa peculiar, né, que também tem nas mulheres, mas com mais frequência nos homens. Os homens partem para a prática da pornografia e da masturbação. E aí é que acaba com a vida deles. E aí é que alimenta ainda mais os demônios para viverem na vida deles. E muitos homens, de tanto buscar vários prazeres, partem para o homossexualismo, né? E as pessoas, por estar nesse cativeiro, partem para todo tipo de orgia. Você quer ter relação com mais de uma mulher, você quer ter relação 2 homens com a mulher, 3 homens com a mulher, 3 mulheres com o homem. Aí tem homens, eu já ajudei pessoas aqui que queria ter relações
Com uma mulher ainda queria que... Um homem queria ter relação com a mulher e queria que outro homem viesse penetrar ele. E ainda usando droga, cocaína. Entendeu? Para você ver o que são os cativeiros. E dentro de uma situação dessa, quem é que está ali no meio? As pessoas que estão praticando isso, elas estão levantando um altar para o diabo. A pessoa que faz um negócio desse, ela não tem a noção da gravidade que ela faz. Ela vai custar para ser liberta. Ela pode até frequentar uma igreja evangélica, mas ela vai viver saindo de igreja em igreja, porque ela está presa, ela está cativa. É uma força muito grande. Gente, quanto mais alimento vocês dão, mais forte fica. Isso aí você sabe que isso é uma lógica da natureza. Você aguou uma planta e não aguou a outra. Aqui não leva água, seca, e aqui leva água, cresce e dá fruto. A mesma coisa são na parte dos cativeiros. Quando o espírito recebe um negócio desse, uma prática de orgia, isso daí, você levanta um altar para aqueles espíritos. Meu irmão, você vai estar ligado, casado no mundo espiritual com esses demônios. E você tem que partir para um trabalho de libertação forte. Entendeu? E aí os espíritos ficam na vida dessas pessoas. Hoje o que eu e minha esposa a gente mais encontra são pessoas que vivem em relacionamentos frustrados. Frustração de relacionamento. Minha esposa teve esses dias evangelizando no hospital e ela falou que o que mais tinha lá era mulher reclamando de homem, reclamando de marido. Ah, aquele é um caba safado, não presta. Eu tô com esse aqui, não, porque esse aqui é filho do cara, mas esse aqui é filho do outro, aquele é filho do outro. Nenhum presta, homem não presta, homem não vale nada. Ou seja, são mulheres que desde a sua adolescência têm uma prática sexual ativa, sabe? Mulheres que desde a adolescência faziam sexo com um e com o outro e destruíram suas vidas e passaram na mão de vários homens e estão dentro de um cativeiro. De sofrimento, de frustração, de amargura, de nunca ter uma família. E aquelas crianças que ela tem vai seguir o mesmo caminho. E isso é um cativeiro. E a pessoa vai estar presa. Então, o diabo vai atuar nessa área sexual. Então, quando você está vivendo, você que é homem, ou até mulher também, porque já chegaram mulheres para pedir ajuda para a gente para se libertar da masturbação. Você que é homem, você que é mulher, que vive nessas práticas, né, que está preso nisso daí, masturbação, pornografia, você está dando alimento para os espíritos. Você, o seu corpo não vai estar satisfeito só com isso, e você vai partir para outras coisas. Tem um filme aí que se vendia aí, que era o tal de 50 Tons de Cinza, né? Que esse filme veio de um livro. Eu não assisti esse filme, mas nem precisa assistir. Pelo trailer que passava, aquilo ali ensina práticas de sadomasoquismo, sabe? Relações sexuais violentas. Então, quando aquilo ali começa em quê? Tudo começa na pornografia e na masturbação. Começa na vida sexual precoce. Então a pessoa parte para aquilo ali. E já vi matérias em sites americanos, jornais, mulheres que são estranguladas durante relações sexuais. Então tudo isso é um cativeiro, gente. Tudo isso é cativeiro. Tudo isso tem um espírito ali por trás prendendo. Ele vai manter a pessoa naquilo ali. Vocês acham que é uma mulher que é prostituta, que ela vive se prostituindo, que ela sai com vários homens, uma mulher que fica saindo com homens, com velho nojento, com novo, com velho, com gente ruim, com gente boa, que apanha. Vocês acham que a mulher gosta de se prostituir? Você que é mulher, você acha que a mulher gosta de ficar saindo todo dia, mesmo que ela não queira, até nos dias da sua menstruação tá saindo com homens? Você acha que a mulher gosta disso? Isso é um cativeiro, gente. Isso é um demônio que controla ela para fazer isso. Vocês acham que uma pessoa, um homem, ele quer virar travesti? Você acha que um homem quer virar travesti? Ele quer botar peito e ficar numa rua de noite, correndo risco para ter relações com outros homens? Você acha que a pessoa quer isso? Você acha que uma pessoa no seu estado de sã consciência, ela quer isso para a vida dela? Ela não quer, gente. Ela não quer isso. Assim como eu falei que uma pessoa não quer mendigar na rua, ficar pedindo esmola na rua. Isso é cativeiro, gente, espiritual. Eu conheci pessoas que tinham uma vida normal, amigos que andavam comigo que tinham uma vida normal. E viraram garotos de programa para sair com mulheres. Eu tenho um amigo da minha época de escola que até hoje eu encontrei ele. Ele vive com um homossexual já idoso, sabe? Ele via pornografia, tinha essa prática e aquele ia se aprofundando e ele começou a ter relações com aquelas mulheres que ficam na Rua da Areia, né? E ele me chamava, eu nunca tinha coragem de ir para isso, e depois começou a falar que estava ganhando dinheiro, que dava dinheiro, sair com homens, e me chamou para isso, eu nunca fui. E aí, ele vai e tem relações com o pai de santo, e ele não sabia que o cara era pai de santo. E o cara fez um trabalho para ele e disse assim, você nunca vai me deixar, porque você nunca vai conseguir ter relação com a mulher, você vai broxar. Eu fiz um trabalho para você, para Pombagira e tal, e você só vai ter atração por mim. Isso foi no ano 2002. Eu encontrei esse cara, ele já tem a minha idade, eu tenho 33 anos.
Ele tem 33 anos, não casou, eu casei, eu tenho 3 filhas, ele não casou, ele não tem nenhuma mulher e ele vive com um homossexual idoso já, que é pai de santo. E ele está preso no cativeiro. E várias vezes ele já conversou comigo e falou assim, esse ano eu saio disso, desde aquela época, esse ano eu saio disso, esse ano eu saio, e ele nunca saiu. Porque tem uma entidade que recebe um ritual periodicamente para manter a vida daquele rapaz ali preso. Entendeu? Às vezes teu marido que tá aí, teu marido tá te traindo com outra mulher, ele fala assim, mas eu não quero trair você, eu amo você, ele fala que ama você, que quer ficar com você, e ele vai lá e tá ficando com outra mulher. Muitas vezes isso é um trabalho que aquela mulher está fazendo num terreiro, que aquele espírito recebe aquele alimento para que seu marido ele vá ficar com aquela mulher. E ele mesmo não entende o que é que ele faz. Ele gosta de você, ele ama você, mas tem uma força que arrasta ele para lá. Por quê? Porque ele é cativo, ele está preso, ele está num cativeiro. Como eu conheci o caso de um homem que ele disse, pastor, eu quero ficar com a minha esposa, eu quero ficar com a minha esposa, mas tem hora que eu surto e vou parar na casa daquela mulher. E quando eu vejo, eu tô lá. E depois que eu tenho a relação com ela, que passa aquele momento, eu me arrependo, eu me sinto sujo, eu me sinto um porco, eu tenho vontade de dar uma surra naquela mulher e de vontade de me matar. Olha o que é que faz o cativeiro. E ele fez, e como eu conheço a palavra, eu sei que isso está dando legalidade para os demônios, os espíritos de prostituição entrar na vida das minhas filhas e dos meus filhos. Entendeu? E ele falou isso comigo. E a mulher, tipo assim, vivia numa igreja que não tem libertação, né? Que só tinha show, evento, baboseira. E a mulher não sabia como reagir. E, pastor, o que é que eu faço? Né? E aí eu fui e ensinei para eles o que eu estou ensinando para vocês. Dando direção para sair do cativeiro. Né? E aí, vive dessa forma. E muitas vezes também a mulher. Gente, quando você é uma pessoa que você não tem uma comunhão íntima com Deus, você não é uma pessoa que busca a Deus, quando você é uma pessoa que não tem autoridade no mundo espiritual, quando a pessoa fizer um trabalho ali na outra esquina, ali na rua, na encruzilhada, aquele trabalho vai atingir a tua vida. Esse bando de crente que fica falando assim, macumba não tem poder, blá blá blá, blá blá blá. A maioria das pessoas que falam isso estão com a vida destruída por causa de um trabalho de bruxaria. Entendeu? Por um ritual. A bruxaria só não tem poder na vida de quem vive jejuando e orando. Sabe por quê? Porque quem vive jejuando e orando sente o ataque, mas ela reage. Entendeu? Eu tive uma experiência, poucas vezes eu tive isso, ter uma visão de ver um espírito vindo, passando por dentro do portão da minha casa, e eu nunca vi aquilo, eu pensei que era um homem, mas eu me toquei que não era um homem, quando passa pelo portão, eu entendi que era espírito, eu falei com a minha esposa. E ela disse assim, meu filho, isso é bruxaria, vamos orar. E a gente começou a orar para reagir. Ela teve sonhos, ela teve visões, e a gente reagiu àquilo porque existiam pessoas fazendo trabalho de bruxaria contra nós. Então, a gente tem que buscar o Senhor. Sabe? Não é você frequentar uma igreja, não é você fazer parte de uma denominação, andar de saia, vestir o paletó, não é isso. É você ter uma comunhão com Deus, você ter uma ligação com o céu, para você ter poder contra isso. Entendeu? É porque quando eles fazem esse ritual, eles dão alimento para os espíritos para vir te atacar. E se você não tem suprimento e força para resistir ao ataque, entendeu? Aí você fala, não, pastor, mas eu aprendi na igreja que nem um mal pode tocar a gente. Pode tocar Paulo, pode tocar Jó, né? O mal pode tocar Paulo, pode tocar Jó. Paulo disse que ele não foi lá em Coríntios porque Satanás impediu ele. Então Satanás pode impedir Paulo, pode tocar em Jó, só não pode tocar em você. Pelo amor de Deus, gente, vamos ler a Bíblia. Entendeu? O mal tem poder delegado por Deus. Foi Deus que deu esse poder ao diabo. Entendeu? Até o dia que Deus vai julgá-lo. E Deus deu poder para a igreja para resistir, mas uma igreja que busca. Então, acontece isso no casamento. Sabe? Casamentos são destruídos. Gente, hoje o que a gente mais aqui ajuda, e minha esposa, são pessoas com relacionamento acabado. Eu já ouvi homem me falar, pastor, me ajuda, eu quero me libertar. Eu estou viciado, mergulhado na pornografia. Eu prefiro assistir um vídeo pornográfico e estar me masturbando na frente do computador, do celular, do que ter relação com a minha mulher. Eu não quero, entendeu?
Sabe? Homens que eu fico até assustado. Sabe? Meu celular aqui, todo mundo tem a senha, qualquer pessoa mexe. Mas uma vez eu pedi um celular de um irmão na igreja. Sabe? E eu acho que ele esqueceu e me passou a senha. Quando eu desbloqueei o celular dele, a primeira coisa que tinha era uma aba aberta com um vídeo pornográfico de sexo explícito. Quando eu cliquei naquela aba, que eu fui lá, só tinha vídeo pornô, meu amigo. E eu cheguei e falei com ele. Ele disse, pastor, olha como é o grupo dos homens da família. Só tinha vídeo pornô, meu irmão. Sabe, e os homens são viciados em pornografia. A maioria dos homens que eu vejo são viciados em pornografia. Então, um homem que faz isso, que dá espaço para isso, que dá esse alimento para os demônios, ele vive dentro de um cativeiro. Ele vai ser um prostituto, ele nunca vai ser fiel à sua esposa. Sabe? E ele dá legalidade para os espíritos a atuarem na vida dos filhos dele. Entendeu? Então, da mesma forma a mulher. Sabe? Então, gente, quando os espíritos recebem esse tipo de alimento, eles atuam muito forte nessa área. Sabe? Como eu já falei, orgia, pornografia, acabar casamento, sabe? Tem tanta mulher frustrada hoje com homem, decepcionada. Ah, homem não vale nada, não sei o quê. Minha esposa estava lá evangelizando, ela disse, gente, o Deus fez o homem é bom. Mas o homem de Deus, ela disse, eu tenho um casamento abençoado. Meu marido cuida de mim, meu marido cuida das minhas filhas. As minhas filhas gostam mais de estar com meu marido que comigo. Ele cuida da nossa casa, ele cuida de nós. Mas onde foi que eu conheci meu marido? Dentro da igreja. Eu conheci meu marido fazendo missões. Ela evangelizando, minha esposa, isso foi esses dias. Vocês conheceram o marido de vocês aonde? Em show, em festa, em barzinho, em espetinho, no bairro. Na primeira noite vocês foram deitar com eles. Eu casei virgem com meu marido. Entendeu? A gente namorou 3 anos e eu casei virgem. Então, ela falando isso para as mulheres, para as pessoas entenderem que muitas vezes você que entra no cativeiro, quem deu alimento não foi a bruxaria, não foi a palavra de maldição, foi você que entrou no cativeiro. Sabe, aí fica um bando de gente reclamando de homem, reclamando da vida, ou homem reclamando de mulher, mas que são pessoas que cavaram a cova, ou então que pegaram a chave do cativeiro, entraram e deram ao diabo. Entendeu? Então, vamos lá, vamos passar aqui para outra parte. Jó perde tudo, a mulher de Jó se afasta de Jó, né? E há uma destruição na vida de Jó. Gente, quantas vezes entra um espírito de destruição na família, como eu já vi, e a pessoa perde o carro, bate o carro, quebra isso em casa, quebra aquilo, isso é um quebra-quebra, a um ponto da pessoa se acostumar, eu ver a mulher, eu tomar água na casa dela, quando ela vai me servir a água, o copo cai e quebra, ela diz, pronto, já sei, vai quebrar tudo. Eu fiz como assim? Ela fez, eu comprei esse conjunto de copos, pastor, tem 8 copos. Quando quebra um aqui, eu sei que vai quebrar tudo. Depois de um tempo eu volto na casa daquela mulher e disse, eu não disse, pastor, que quebrou tudo, eu estou com um copinho de azeitona agora. Ou seja, espíritos de destruição, espíritos que entram na vida das pessoas para destruir, sabe? Uma casa onde tudo quebra sem explicação, quebra prato, quebra copo, queima TV, queima isso, queima aquilo, coisa nova quebra. Eu não estou falando de velharia, estou falando de coisa nova. E você só, despesa financeira, despesa financeira, despesa financeira. Aí você vai lá, mal terminou de pagar aquilo, compra de novo, quebra de novo. Sabe? Vê alguém quebra, vê alguém derruba, vê alguém bate, despesa financeira. Satanás veio para roubar, matar e destruir, ele começa a destruir as coisas. Sabe? Então, ele começa a agir destruição. E Satanás não se conforma só em destruir bens materiais. Tem famílias que o diabo entra e eu já vi em 3 anos, uma família inteira acabar. Sabe de quê? De assassinato. Praticamente todo mundo da família foi assassinado. Em 3 anos, uma família grande, quase todos foram assassinados. Vocês acham que quem fez aquilo ali, gente? Quem fez aquilo ali? O diabo, gente, o diabo. Pessoas que outrora foram para magia, foram para macumba, foram para terreiro. E eu falei, gente, quando se converteram, buscam a libertação forte, porque não é o fato de vocês estarem vindo na igreja, dando dízimo e oferta, que o diabo vai respeitar. Vocês têm coisas do passado que não foram desfeitas. Né? Em 3 anos,
a família inteira foi praticamente, sumariamente assassinada. Destruição. Espírito de destruição. Chegou uma pessoa na igreja aqui pra gente ajudar. O camarada tinha uma empresa, um comércio. Olha só, o cara tinha um comércio, o cara tinha esposa e tinha um filho. Tava vivendo bem. Do dia pra noite, quebra a empresa. O camarada tem que vender os veículos, vender a casa para pagar as contas da empresa, para pagar funcionário, para se livrar das dívidas, fechar a empresa, pega o que tem, muda de cidade, como se você mudando de cidade o diabo não fosse te acompanhar, né? Como se ele não soubesse te acompanhar. Aí acha que mudando de cidade vai mudar, vai para outra cidade, começa a passar dificuldade lá, passar fome, aí volta. Quando volta, já volta sem a esposa e sem o filho. Pessoa em depressão, querendo se matar. Em um ano, Satanás fez isso na vida de uma pessoa. E aí a gente ora, aí Deus revela. Pessoas da família fizeram um trabalho de magia negra pesada para fazer isso com ele. Por causa de quê? Inveja. Por causa de inveja. Gente da família. E você acha que todo familiar é amigo, é parceiro? Tem gente da tua família que às vezes tem inveja de você e tá dando tudo que tem para ver tua destruição, para te ver dentro de um cativeiro. E aí aquele homem começa o trabalho reverso agora para Deus restaurar. Mas louvado seja Deus, que o nosso Deus ainda restaura, que o nosso Deus salva, que o nosso Deus liberta, que o nosso Deus muda cativeiro, que o nosso Deus muda a situação. Entendeu? Eu conheci pessoas, gente, na outra parte aqui de destruição que eu tô falando. Gente que tá ali, tá no mundão, tá bebendo, tá curtindo, tá na vida do mundo. Aí diz assim, eu vou servir a Deus. Quando entra na igreja, é acometido de enfermidade. Aí começa desmaios frequentes na rua, uma coceira no corpo, que não sai, que não tem jeito, uma coceira. Aí começa a frequentar dermatologista, neurologista, psiquiatra, né, psicólogo. Começa a tomar remédio, começa a fazer sessões, as coceiras não acabam, os desmaios não acabam e aquela pessoa vai definhando. E gente da igreja, de igreja tradicional, igreja com mais de 100 anos, igreja que pula, que roda, gente da igreja, passando por isso. E eu disse, meu irmão, não sei se você acredita, mas isso é um cativeiro espiritual. E a pessoa não acreditou, e eu falando, isso é um cativeiro espiritual. Quem está por trás é o diabo. Essa pessoa foi definhando. A chegar para mim e falar, Josué, eu pensei em tirar minha própria vida, que eu não estava aguentando mais. Vocês repararam que tem uma coisa em comum no cativeiro? O diabo oprime tanto uma pessoa, ao ponto dela pensar, eu vou me matar. Esse cara que perdeu a família, ele disse que queria se matar. Esse outro que eu estou falando agora, da doença, queria se matar, né? Esse pessoal que eu falei que a família foi executada, a dona da casa, ela tem até um testemunho dela gravado, ela falou que ela queria se matar. Ou seja, o diabo inflige tanto sofrimento sobre uma pessoa que ela prefere se matar. Entendeu? O objetivo do cativeiro é esse. Sabe? Ou vocês acham que é uma pessoa que se formou, voltando aqui um pouquinho, que se formou, que estudou, que se graduou, que está 15 anos procurando emprego e não consegue nada, ou vocês acham que uma pessoa dessa não quer se matar? Sabe, está frustrada, está angustiada. Só sabe quem vive. Só sabe o que é cativeiro espiritual quem vive. Entendeu? Então, esse rapaz passou por tudo isso, foi para médicos, psicólogo não deu jeito, remédio não deu jeito, a coceira não acabou. Como foi que isso acabou? Batalha espiritual, guerra contra os espíritos. Isso tinha sido o quê? Uma maldição que já tinha de família. O pai, quando chegou numa certa idade, aconteceu isso com ele. Esse rapaz tinha 30 e poucos anos. Não era nem tão rapaz assim. Então, olha o que acontece. Outra coisa que eu quero entrar aqui para vocês. Eu quero passar isso para vocês. Satanás também, ele age de forma periódica, sabe? Tem pessoas que estão me assistindo aí, que vão me assistir, que sempre acontece uma coisa numa época do ano, entendeu? Tem uma época para o diabo agir. Tem gente que é constantemente aquele cativeiro, mas tem gente que é na época do ano, por exemplo, agosto.
Quando chega o mês de agosto, ela já sabe. Ela foi pronto, vai vir agora. Já sabe que vai vir aquela cacetada que ela vai sofrer, porque o diabo age periodicamente. Sabe? Ele age. Você entra o ano, diz: esse ano vai ser diferente, eu vou lutar. Quando chega aquela época do ano, aí dá errado o casamento, perde emprego, quebra tudo, lasca tudo, arrebenta tudo, porque o diabo age periodicamente. Se vocês repararem, o diabo veio num período específico da vida de Jó. O diabo veio na época de colheita, que diz que destruiu as plantações. Então tinha alguma coisa para colher. Sabe o que aqui se ensina pra gente? Que muitas vezes você está na sua vida lutando, ralando, plantando, mas o diabo vai dar aquela volta que ele disse: eu vim de rodear a terra, e ele vem te acerta em cheio. Arranca teu emprego, tira tudo que você tem, e do dia para a noite você está sem nada. E você achando que o teu salário te protegia, que o teu dinheiro te protegia, que a tua poupança te protegia, que teu carro, o teu tio que tinha dinheiro não protege, gente. Quando é ataque espiritual, só tem um que protege, só Deus protege. Só o Deus de Abraão que protege, só o Senhor Jesus que protege. Entendeu? Então a gente precisa deixar de ser menino na fé. Sabe, parar de assistir Gabriela Rocha, para de ouvir Anderson Freire, para de ouvir David Leonardo e começar a estudar a Bíblia. Entendeu? Para de ouvir essas pregações idiotas que você escuta, emocionalista, que você já ouviu 1000 e não muda a tua vida. Para de ouvir esses profetas de Facebook que ficam aí profetizando mentira, dizendo que amanhã vem tua vitória. Você já ouviu milhares e tua vitória nunca veio. Entendeu? Você tem que aprender a guerrear. Você tem que aprender a batalhar, a pelejar para você vencer, igual a Josué. Josué lutou e tomou a terra de Canaã. Então os espíritos, quando eles recebem alimento, eles destroem, eles acabam com a vida. Minha esposa gravou um testemunho aqui. Minha esposa trabalha com crianças na igreja. Ela gravou um testemunho aqui de uma menina de 9 anos. Escuta isso aqui. 9 anos que ela já tinha relações com homens. Ela morava na favela com traficantes por dinheiro para comer. 9 anos de idade. Vocês acham que uma criança com 9 anos sabe o que sobre sexo? Nada. Mas o que estava nela? Um espírito de prostituição. Você vê uma menina com 9 anos, ela não tem mais essência de criança. Ela parece uma mulher falando. Ela parece uma mulher falando. Sabe? Com essência estranha. Porque havia um espírito naquela criança. E aquilo era um cativeiro. Que já vinha de quem? Eu disse: quem é sua mãe? Cadê sua mãe? Quando foi conhecer a mãe era prostituta. A mãe se prostituía. Então tudo que você fica fazendo de errado, você abre caminho para os espíritos se aproveitarem dos seus filhos, viverem num cativeiro. O diabo, gente, acaba com a vida financeira. O diabo acaba com o casamento. O diabo bota os filhos nas drogas. O diabo causa acidente. O diabo põe doença. Eu conheci famílias que eu cheguei na casa para jantar e disse: o que é isso aqui? Uma caixa enorme. Sabe o que tinha lá? Remédio. Para cada hora do dia, praticamente um remédio. Pessoas que gastavam 40%, 50% do orçamento de casa com remédio. Sabe? Pessoas hipocondríacas. Pessoas que tomavam remédio para doenças que não tinham diagnóstico. Pessoas que tomavam remédio para ansiedade, remédio para o nariz, remédio para a cabeça, remédio para o medo. Outro cativeiro que pouca gente fala sobre o medo. Gente que tem medo de tudo, medo de sair, medo de ficar no escuro. Você que está me ouvindo, que tem medo de ficar no escuro, você vive no cativeiro espiritual. Você que tem medo de ficar no escuro, você que quando fica no escuro tem uma sensação que tem alguém te olhando, tem alguém te observando, de fato tem um espírito, e você está num cativeiro espiritual. É o cativeiro do medo. O diabo põe medo. Quer um exemplo disso? Vocês sabem que o Antigo Testamento é sombra das coisas futuras e reflexo das coisas espirituais. Golias afronta o povo de Israel, o exército, por 40 dias. Todos tinham medo, diz a Bíblia. E chegou um jovem cheio do Espírito Santo chamado Davi. Mas enquanto Davi não veio, o povo tinha medo. E o diabo põe medo. Você que tem medo de escuro, medo de sair de casa. Você que está, me perdoa a expressão, se borrando de medo por causa do coronavírus, por causa desses vírus aí, você vive no cativeiro do medo. O diabo põe medo. Aí é por isso que você entra em crises de ansiedade, crises de depressão. A Bíblia diz, lá em 1 João, que o verdadeiro amor lança fora o medo. E que nós que servimos a Deus não estamos no cativeiro do medo.
Nós temos que ser ousados e corajosos. Entendeu? Então o diabo põe as pessoas em cativeiro. Quantas pessoas estão me ouvindo aí e tem medo de ficar no escuro? Você é crente, você deveria ter vergonha na sua cara. Você diz que é crente, que é cristão e tem medo de ficar no escuro. Você precisa de uma libertação. Sabe? Então o diabo age, gente. Ele destrói, ele acaba. Sabe, você que está aí com a vida parecendo um carrossel girando, girando, sai de lugar, você está num cativeiro espiritual. Você vai esperar o quê? O diabo te causar um acidente, te matar? Teve um rapaz que eu atendi ele, que eu falei, filho, você precisa de uma libertação, meu filho. Você vem de uma família que todo mundo mexia com droga, que todo mundo mexia com tráfico. Você acha o quê? Você acha que porque você está na igreja agora, o diabo agora, não pode tocar em você, não pode fazer nada? Meu irmão, reaja. E sempre estava acontecendo uma coisa ou outra com ele sempre estava tendo uma recaída, usando uma droguinha aqui, uma droguinha ali, cheirava um pozinho aqui, sempre tendo uma recaída. E eu falei para ele, mas como era uma pessoa muito orgulhosa, muito arrogante, né? Não aceitava uma pessoa jovem, né? Eu era bem mais jovem, estava falando algo de Deus para ele, não aceitava Josué, né? O pessoal, ele não queria ouvir. Foi o que aconteceu. Ele teve uma recaída tão brutal, que ele foi praticar assalto e ele terminou fazendo um sequestro. Inclusive eu tenho aqui gravado no computador, na TV Arapuã, a TV Arapuã ao vivo com ele, fazendo um sequestro, ao vivo. E esse rapaz foi preso e foi para um presídio, e lá no presídio mataram ele, né? Que é o que eu sei. Ou seja, quando você se acostuma a viver num cativeiro espiritual e vai se adaptando a ele, o fim é a morte. O fim é a morte. Sabe, o fim é a morte. E o diabo, quando ele levar a tua alma, provavelmente ele vai passar para o teu filho, para a tua filha. Que é aquilo que eu falei de hereditariedade. Quando a mãe vive com o espírito de prostituição e ela morre, aquele espírito de prostituição que está na mãe passa para a filha. E assim vai. Porque o diabo, ele não morre, ele é um espírito. Ele vai passando de família em família. Então, esse rapaz morreu. E veio de uma família que as pessoas só mexiam com tráfico. E eu avisei para ele. Então você hoje que está me ouvindo agora, que estou falando aqui, é tanta coisa, gente, que eu assim, antes de ministrar eu fico lembrando, depois eu esqueço. Mas são tantas ações que o diabo atua na vida das pessoas, que ele age, né? Que ele efetua, que assim, sabe, é vasto demais essa situação, essas ações do cativeiro quando o diabo é alimentado. Vocês já viram uma casa, alguém já viu uma casa, que é um pé de guerra, todo mundo briga, todo mundo discute nessa casa, sabe? Existem discussões normais, tal. Aqui em casa eu discuto às vezes com a minha esposa, são discussões normais, mas você já viu uma casa que é um pé de contenda, todo mundo briga dentro dessa casa, todo mundo discute? Essa casa, essas pessoas estão vivendo dentro de um cativeiro. Se os olhos de vocês pudessem abrir, vocês verem quem é que está ali no meio daquela discussão, são demônios, são espíritos que estão ali naquela casa. Tem espíritos que agem por período. Tem espíritos que lançam doença, que atacam mais na hora da noite. Tem outros que atacam na hora do dia. Por exemplo, tem pessoas que atacam mais na quarta-feira. Eu vi uma mulher que ela só se manifestava na quarta-feira. Era mais na quarta-feira que aquele espírito atuava na vida daquela mulher. Então existem coisas que são periódicas. Eu vi pessoas que a opressão maior era durante a manhã. Eu vi pessoas que era na madrugada, sabe? Então tem casos e casos. Não tem uma regra para eu falar aqui para vocês. Mas vocês precisam pegar isso que está sendo ministrado, absorver e dizer, Deus, isso está acontecendo comigo. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso sair dessa situação. Eu preciso sair desse cativeiro. Sabe? Então são essas ações que caracterizam, né, o diabo. E o que é que o diabo visa com isso? O que é que o diabo visa fazer com isso?